Acho que esse é o teste 1. Eu não sei se tá funcionando ou não, mas eu espero que esteja, na verdade. Então, só vamos começar. Bem-vindos ao chá. Hoje o tema de hoje é... Só faça. De verdade, acho que você só devia pegar as coisas e fazer elas, sabe? Sem ficar questionando. Porque, por exemplo, pra fazer isso aqui hoje, foi muita luta, tá? Eu tô o dia todo nisso, gente. Pensando sobre... será que eu gravo hoje? Será que eu não gravo? Mas será que... Hoje, eu acho que não, hoje não. Hoje... Opa! Hoje não é um dia bom pra gravar. Eu pensava assim. E eu fiquei o dia todo pensando. Mesma coisa com se eu ia pra festa hoje, porque hoje eu vou numa festa. Daqui uma hora eu vou pra uma festa. Eu ia falar beijar na boca, mas eu não sei. Eu vou beber e dançar. Então, eu tô assim, só que eu fiquei o dia todo pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Porque foi de graça, eu não gastei dinheiro. Então, tipo assim, meio que por mim tanto faz, né? Só que assim, eu penso nas coisas que eu vou perder. Eu tenho um pouco de FOMO. Se você não sabe o que é FOMO, meus pêsames. Porque você saber que você tem FOMO ou não é muito interessante. Porque daí tu pode se conhecer mais. É uma autodescoberta, vamos dizer assim, né? É uma autoconsulta com você mesmo sobre como se conhecer. Então, se você sabe o que é FOMO, meus parabéns. Você tá informado, você sabe se você precisa estar assim ou não. Mas se você não sabe, vem aqui comigo que eu vou te explicar. A FOMO funciona como? Basicamente, é Fear of Missing Out. Legal, né? Se você não sabe inglês, eu traduzo pra você, meu caro amigo, não tem problema nenhum. Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Medo de perder alguma coisa. Basicamente é isso. Então é o seguinte, se você, ser humano, tá em algum rolê, né? E você é sempre... Começa a perceber isso nos seus rolês que você vai. Você, por acaso, é sempre o último do rolê? O que fica por último no rolê? O que leva todo mundo pra casa? Ou que espera cada um ir embora? Pra daí sim você encerrar o rolê e ir embora pra casa? Você é assim? Então você provavelmente tem FOMO, tá? Vamos estar se estudando aí. Eu descobri isso não faz muito tempo, acho que um mês e pouco, que eu descobri o termo FOMO, foi no carnaval que eu descobri isso. E eu fiquei reparando em mim, sobre minhas atitudes, né? E foi no carnaval que eu comecei a me policiar sobre isso. Mas eu só fui parar realmente de... Eu só fui, tipo, começar a fazer coisas que eu queria, lá por começo desse mês, de abril. Eu fui começando a sair mais cedo nos rolês, porque eu estava entediado, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de ficar mais e ir embora. Comecei a ter ações por mim mesmo, e não por medo de, ai meu Deus, será que eu vou falar algo que eu vou perder e vou ficar de fora, sabe? É bem a sensação mesmo, tá? A sensação é, você vê o horário e fala, pô, tá meio tarde. Mas aí eu não quero ir embora. Não quero perder alguma coisinha. Eu sei que tu sente que, tipo, vai acontecer alguma coisa sempre, né? E aí tu fica nesse negócio. E então, tipo, eu não digo curar isso, porque até hoje meio que eu acho que eu tenho isso. Mas como você amenizar a FOMO? Gente, quando você vê uma situação onde você tá lutando contra uma responsabilidade sua, aí você fala, eita, pera, eu acho que isso deve ser FOMO, porque provavelmente estou botando a minha responsabilidade abaixo do que essa coisa fútil, entendeu? Por exemplo, amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para ir numa viagem super importante que eu não posso atrasar de hipótese alguma o voo. Bom, nisso aí, eu estou na noite anterior numa festa, sabe? Porque eu decidi, eu acabei marcando, acabou rolando, foi numa festa, um dia antes de acordar às 5 horas da manhã pro show, pra viagem. Beleza, eu me prometi pra mim que eu ia ficar até 1 hora da manhã no máximo, pra eu poder ter pelo menos 2 horas e meia de sono. Mas daí, não, meus amores, a festa começou a ficar mais interessante. Começou a aparecer pessoas do passado. Oxe, quem são essas pessoas? Por que elas estão aqui? Vamos conversar, entendeu? A noite começa a te puxar e querer te deixar mais naquele rolê. E aí você bota essa decisão na sua cabeça, entendeu? Você deixa a fome te levar, te fazendo ficar no rolê até a hora que acabar e ver no que dá. Ou você bota a responsabilidade acima de tudo e fala, gente, deu meu horário, beijo, eu tô indo, tchau, prazer em ver vocês de novo e até mais. Eu era a primeira opção. Daí eu comecei a estudar mais em mim e não digo que eu tô fazendo isso sempre agora, porque às vezes não tem como, às vezes eu cedo, né? Tipo vício de drogas, por exemplo, você vai se curando aos poucos, né? Nossa, dizer vício em drogas é muito ruim, cara. Podia ser tipo, sei lá, não sei, vício de desemprego, sei lá. Ai, onde é que eu tava? Não acredito, não.
Não podia ter perdido o raciocínio. Pegar voo. Ah, tá, ok. Se você vai botar a responsabilidade em cima, né, desse acontecimento fútil, aí é uma decisão certa sua. Porque daí tu, né, vai, tipo, tá cortando ali aquele rolê super aleatório que não vai mudar nada na sua vida, não vai, tipo, te levar pro teu futuro, né? E aí você coloca a responsabilidade, que era viajar no dia seguinte, em prática. Entendeu? Você faz um bem pra você mesmo do teu eu do futuro. Porque às vezes eu já fiz o que, do tipo, ai, vou aproveitar o agora. O Gustavo do futuro que se vire, entendeu? Mas o Gustavo do futuro daqui a pouco sou eu. Então eu tenho que ter empatia comigo de agora também, né? Não só com o do futuro, tem que ter empatia comigo também. Porque senão não vai acontecer comigo agora no futuro, entendeu? Porque daqui a pouco o futuro sou eu. Não dá certo, a gente tem que pensar em si mesmo às vezes. Fazer o quê? Ah, ok, pense nos outros, com certeza. Mas pense um pouquinho em você também. Às vezes você merece um pouco da sua própria atenção, não acha? Pois é, então. É isso que eu digo, gente. Mas, enfim, é basicamente isso que é a FOMO, entendeu? A FOMO, ela é uma mistura de muitas coisas. Mas uma das principais dela é isso aí, de, tipo, você não querer ir embora do negócio porque você vai perder alguma coisa, porque qualquer coisa pode acontecer, entendeu? E eu nem lembro por que eu comecei a falar de FOMO, né? Mas, enfim, FOMO foi, assim, uma coisa que eu aprendi mais recentemente, que eu acho que quem não sabe deveria saber e quem não tá se tratando deveria saber pra se tratar. Ou se sabe e não tá se tratando, vamos tá aí se tratando, porque ter FOMO, gente, é muito, muito, muito triste. Eu acho, assim, uma coisa muito triste. Porque é como se você não se mandasse. É como se você tivesse sempre dependendo das coisas dos outros, sabe? Tipo, meu Deus, você não tem controle corporal e mental próprio ao ponto de respeitar suas necessidades e de deixar algo que tá no meio, sabe? Tipo, se foi você a pessoa que organizou o rolê, né? Se você, tipo, chamou todo mundo, fez o grupo, conversou, tu foi o que decidiu a hora e data, ok. Compreensível que tu fique até ser o último do rolê para respeitar todos que foram ao rolê que você criou, né? Eu respeito isso, eu acho até que tranquilo. Agora, você foi um convidado do rolê, né? Você foi convidado a fazer o rolê. E aí você fica basicamente 1 hora e meia no rolê e vai embora. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Seus amigos não vão falar mal de você se você realmente confia neles. Se você confia nos seus melhores amigos, nos seus amigos que você tá na roda, e eles não vão falar de você, eles não vão falar de você. E se falar, vão falar algum meme que aconteceu com vocês todos no junto no momento. Então, tipo, pode ficar tranquilo que você não vai sofrer, tá? O que eu tava falando, bosta. E assim, é isso, né, gente? Period. Período. Tenham mais controle dos seus corpos, das suas mentes. Sintam, tipo, como é que eu posso dizer isso? Respeitem mais a própria vontade de vocês. Sabe, gente? Vocês são únicos. Vocês mandam em si mesmos. Não deixe que outras pessoas queiram mandar em vocês, sabe? Acho que é meio, sei lá, só não, sabe? Então, assim, sei lá. Eu sei que, tipo, ter dependência emocional, por exemplo, gente, ter dependência emocional é muito triste. De verdade, eu conheci uma amiga minha, eu não vou falar o nome delas por ela, mas é uma amiga minha. E, tipo, ela ficou 2, 3 anos com o cara. E, tipo, o cara traía. O cara nunca bateu nela, né? Mas, tipo, o cara traía, brigava, tudo mais. Era um relacionamento lixo, triste, 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 triste. Mas ela não conseguia largar ele. Porque ela amava ele. Ela pensava na hipótese de término de ficar longe dela e começava a lacrimejar de choro, gente. Vocês têm noção disso? O quão é perigoso? Eu já tive um. Eu vou contar pra vocês. Eu já tive uma paixão, né, um crush muito alto em uma certa pessoa, tipo, no ensino médio, assim. E, cara, ele foi uma pessoa, assim, que foi meu amigo, a primeira vez que tudo foi, ele foi meu amigo, ele foi um amigo meu do ensino médio, só que eu achava ele muito bonito como meu amigo, né, eu achava esse meu amigo muito lindo, né, e foi, acho que no segundo ano do ensino médio. Aí no terceiro ano do ensino médio, gente, juro, cara, gente do céu, a gente virou muito amigo, muito amigo, muito amigo. A gente saiu algumas vezes. E eu fui começando a pegar gosto por ele. Eu fui começando a ter uma paixãozinha ali, mas uma coisa, né? E isso que eu quero entrar, gente. A paixão. A paixão é uma merda, mas enfim. Vou continuar a história. Já já detalha a paixão, né? Essa bosta. E aí eu tava ali, a gente tava super amigos naquela época. Tipo, a gente tirava fotos, tudo mais, gravava vídeos, caralho. E teve uma hora, um dia,
Eu acho que ele já sabia que eu meio que queria ficar com ele, eu acho, provavelmente, não sei. Gente, fiquem com seus amigos. Ficar com amigo hoje em dia depende também do seu amigo. Depende muito do. Tem que entender a personalidade do seu amigo pra saber se esse tipo de coisa na vida dele é mais tranquilo ou não, né? Pra mim, eu sou totalmente de boa. Contando que esse amigo não namore, não traia nessas coisas, né? Tranquilo. Mas, voltando ao assunto, eu acho que ele ia saber que eu queria beijar ele. E aí ele ficou, tipo. Às vezes dava abertura, dava, mas não sei, nunca rolava, nunca parecia ser a hora certa, assim, sabe? E aí nisso a gente chegou na praia, a gente tava na praia. Era um rolê só eu e dele, que a gente tava da praia. E a gente ficou na areia, assim, sentado na areia. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele sabe do rolê. E, cara, foi uma coisa muito idiota, cara. Juro, de verdade, gente. Foi uma. Eu não sei se isso foi uma cantada, mas foi uma das piores formas de começar um beijo. Sabe? Tipo, ele chegou pra mim, ele tava fumando cigarro. Tava sentado. Ele tava fumando assim, na areia. Na época eu não fumava cigarro ainda, eu achava coisa de gente idiota. Ainda acho. Ou seja, eu sou idiota. Whatever. E ele chegou pra mim, ele se abaixou com um cigarro assim e disse: Gustavo, tu já beijou alguém com gosto de cigarro na boca? Aí, gente, sabe quando você, tipo, ouve uma coisa e, tipo, tu fica. Tu sabe o que ele quer dizer. Mas é como se fosse, tipo, iniciar um jogo, tá ligado? Iniciar um game. Tu só processa a mensagem, tipo. Não. Sabe? Foi essa a minha reação. Eu fiquei. Não. Foi uma pergunta muito aleatória, que eu só peguei, tipo, 2 milésimos de segundo depois que a mensagem dele quis dizer. Aí, então a minha primeira resposta foi muito rápida e natural e seca, porque eu realmente não tinha entendido, tipo, por quê? Por que eu já teria. Sim, senão o que se importa, tá ligado? Porque eu não sabia também que poderia acontecer. Na minha cabeça, isso era aqueles tipos de fantasias impossíveis, sabe? Tipo, beijar essa pessoa. Porque na minha cabeça nunca rolaria. E nisso ele foi e me beijou. Cara, foi muito bom. Foi um beijo bom. E, cara, eu fiquei muito chocado, porque eu fiquei tipo, tá bom? É isso que eu falo. Pessoa de atitude, gente. Pessoa com atitude é outra coisa, de verdade. Ela tem humor, a pessoa com atitude. Eu vou chegar nesse nível um dia. Eu vou chegar, eu vou ter atitude. Eu tô indo em festas pra isso, pra pegar mais esse negócio de atitude, sabe? Um dia eu ainda vou. Vocês vão ver. Um dia eu ainda vou estar nesse patamar. Mas enfim, foi nisso, a gente se beijou. E meio que foi só isso por aí, né? Gente, eu não me apaixonei. Nem sei se ele sabe. Ele deve saber, sabe, a gente tanto é que conversou sobre isso depois de um tempo. Gente, a gente. Ai, eu me apaixonei por ele. E foi bem triste o jeito que eu acabei. Eu não culpo isso por ele, porque meio que foi por ter me apaixonado, né? Tipo, ele meio que não dava motivos. Ele era um idiota babaca ou tá. Nossa, tá bom, eu usei palavras não certas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu gostava dele, mesmo falando um monte de bosta, tá ligado? Então, tipo, a culpa meio que foi minha por ter escolhido a pessoa meio que errada nessas horas. Mas. O que eu tava falando mesmo? Ah, é. Aí eu gostei dele, né, gente? E nisso, o que acontecia? Eu já fiz eu não sei se você sabe disso, mas eu já fiz uma paródia de uma música da Sophie Froza pra ele. Sério, gente, juro por tudo, cara, eu não. Eu tava na aula de português, muito tristinho, ele não tinha ido na aula no dia, eu tava muito tristinho, porque eu achava que, tipo, ele ia ser o amor da minha vida, e não sei o que, e não sei o que lá. Só que daí eu também botava como é que fala? Não é alma, a minha energia, meus pensamentos reais, né? Tipo, o meu lado lúdico. Lúdico não, meu lado, meu lado real, sabe? Enfim, esse meu lado, ele começou a falar pra mim, tipo, Gustavo, é impossível, o cara ele não gosta de homem tanto assim, ele gosta mais de mulher, desiste, Gustavo, não dá. Então nisso eu acabava nos bolhufos de choro. E aí, nisso, eu fui fazer eu fui fazer um trabalho de português, era pra fazer uma paródia. E, gente, a paródia, eu peguei a música I Love You, né, Illy, da Sophie Froza,
passei pro português, peguei assim um pouco do significado da música, e aí eu falei, ok, eu começo aqui. E eu comecei, gente, a escrever. E foi uma música. Eu sei que tinha, tipo, eu não consigo lembrar da letra inteira, e eu não tenho mais a letra, eu tenho uma raiva disso. Mas eu sei que, tipo, em uma certa parte da música, era assim, ó. Ai, pera aí, eu vou lembrar, calma! Beijo ao luar. Acho que era isso. Eu cansei. Era isso, era mesmo. Eu cansei. Eu cansei. Ai, gente, eu só lembro do refrão, da palavra do refrão. Ai, que ódio, eu não vou lembrar. Eu queria muito achar a gravação que tinham feito no dia, foi muito boa. Mas enfim, não é esse o ponto. E aí eu fiquei muito triste, eu fiz essa paródia. Eu não sei se ele sabe até hoje se isso foi feito pra ele, mas enfim, agora você tá sabendo. E, gente, foi maravilhoso essa época. Eu aprendi muita coisa. E depois disso teve um episódio muito maluco. Gente, esse episódio foi... Se eu contar pra quantos minutos tá esse negócio? Quase 20 minutos, tá. Vamos lá, dá tempo. Gente, teve um dia, um fatídico dia, que estávamos eu, ele e uma amiga nossa. Essa amiga nossa namorava com esse garoto nessa noite. O garoto que eu já tinha ficado, que eu beijei e pipipopô, que eu fiz paródia. E, gente, eles namoravam nessa época. Frisem isso, eles namoravam nessa época. E aí, a gente no final da aula, a gente saiu pra conversar, bater um papo. Na época a gente não era tão louco a ponto de sair, fazer um rolezão, era mais ficar só na frente da escola mesmo. E começamos a conversar, bater papo, pipipopô. Nisso, é porque a gente estudava de noite, inclusive, vale o ponto, a gente estudava de noite. Então, assim, já a única coisa que faltava era ir pra casa. Eita. Ir pra casa, tomar banho e dormir. Então, era bem tranquilo, sabe? A gente fica por lá. A gente conversava, e aí dessa vez estava eu, ele e a namorada dele na época, e a gente. Eu vi, inclusive, o namoro deles acontecer, tá? Eles namoraram em, tipo, 2 semanas. Na segunda semana ele disse que amava ela. Então, tipo, eu. A gente foi nós três pra frente da escola, tinha um ginásio na frente da escola, tipo, a escola aqui, ginásio aqui. A gente ficava assim na frente, onde tinha um jardinzinho. E nisso tinha um posto de gasolina mais embaixo, assim, mais descia um morrinho, aí tinha um posto de gasolina aqui. De gasolina não, posto de saúde, aqui, postinho de saúde. E nisso a gente foi até lá. A gente foi do ginásio até o posto. E no posto em si, como não tinha nada, tava fechado, né, na hora, era tipo 10 horas da noite, a gente viu uma aberturinha que dava pra, tipo, entrar dentro do posto, em uma área externa dentro do posto, que ficava cercada por construção do posto, em uma outra contornada, assim, que a gente deu. Tinha uma grade, assim, meio aberta, que a gente passava por dentro, assim, a gente conseguia entrar nessa areazinha externa. Então é algo, tipo, bem exclusivo, só ficou nós três ali, num cantinho muito daorinha, como se fosse, tipo, bueiro, assim, de dentro do posto. E aí a gente conseguiu ficar lá nós três. Nisso, a gente conversando, opa, merda. A gente conversando, chegou em um momento em que estavam fazendo piadas, eles estavam de amassos e eu tava de vela. E, gente... Ai, que vergonha. A gente tinha feito alguma brincadeira lá na hora. Que o... Nossa, agora que eu falo o nome dele. Que o... É porque ele faz direito, então, né, tipo... Se eu falar o nome dele, pode dar merda pra mim, pode querer processar. Se bem que, tipo, não... Né, não falei uma merda dele, mas, né, enfim. Ele começou a meio que fazer umas brincadeirinhas, meio idiotas, assim, tipo, de ficar bravo. E ele decidiu ir embora. E pensa, no lugar que a gente tava, era assim. Pensa em uma... Eu vou desenhar aqui, vou fazer um desenho aqui. Pensa em um quadrado, assim. Beleza. Tá vendo o quadrado, né? Pensa em um outro quadrado bem no meio menor. Bufo. Pronto. Aí é um lugar, uma placa de gesso que a gente estava sentado em cima. Nisso, tinha um corredorzinho pra cá. Um corredor, porque aqui era a parede de um estádio que tinha, e aqui era uma outra parede do posto, entendeu? Então, a cá era posto, pra cá era posto, e pra cá era o lugar que a gente tinha entrado, né, pela cerca. Então aqui tinha um corredorzinho externo, que conectavam duas paredes, e aqui tinha um coisinha maior, um quadradinho maior, externo também, onde ficava aqui a grade. Eu vou fazer todo o mapa por aqui, tá? E aí, o que acontece? O Gabriel, ele não é Gabriel. Nossa, o nome dele não é... Eu vou tirar porque não é Gabriel o nome dele. Mas pode ser Gabriel. Aí o Gabriel, ele...
Daí ele ficou bravinho e saiu pelo coisa. Só que ele não foi realmente embora. Ele só fingiu. Ele ficou putinho, saiu pelo corredor e ficou escorado em um murinho aqui, ó. Tipo, tinha uma parede aqui, ó. Fazia tipo uma coisinha assim. E ele ficou na parede aqui. Então a gente não conseguia ver ele no corredor, porque ele ficava mais aqui no cantinho. Então, ainda ficou nós dois aqui e ele aqui escondidinho. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, a gente ficou uns 2 minutinhos esperando, nada dele, desapareceu. Aí eu falei, cara, fica aqui, eu já volto, eu vou lá ver o que aconteceu com ele. Não sei o que aconteceu, vamos lá ver. Gente, parece que é uma armadilha. Foi uma armadilha, gente, foi uma armadilha. Eu saí pro corredorzinho. Ele não tava ali me esperando? Ou esperando ela? Eu não sei se isso era um jogo tipo, quem será que vai vir atrás de mim primeiro? Sabe? Então esse é o ponto. Não sei, só sei que eu fui primeiro. E aí eu fui. E ele me encontra ali nesse murinho. Gente, ele não me pega naquele murinho, ele não me agarra, ele começa a me beijar um monte. Gente, eu não tava preparado pra aquilo. Porque eu não sabia que era possível daquilo ali acontecer. Ele estava com a namorada dela comigo. Entendem isso? Entendem a minha indignação na época? E, gente, eu beijei, tá? Beijei. A gente comete erros. Beijei ela. Beijei ele. Cometi esse erro. Fui pela emoção. Eu gostava dele. Fui pela emoção. Cometi esse erro, assim, traí a minha amiga assim, mas em minha defesa, eles tinham começado a namorar em 2 semanas, porque eles começaram a se conhecer em 2 semanas e meia. Então, me desculpem, sabe? Então, meio que, tipo, foi um erro que eu fiz também, mas ela confiou demais nele. Sabe? Ela confiou demais nele. Eu já sabia que ele não era tudo aquilo, não. Que ele era esse tipo de pessoa, tipo, uau, super fiel, sabe? Mas aconteceu. Aconteceu. Não sei se ela sabe disso até hoje também. Eu já peço desculpas, meus humildes desculpas. Eu pensei muito cabeça de baixo e com coração de amor, não da amizade. Não pensei, perdão, peço 1000 perdões. Mas aconteceu, a gente cometia esse erro porque eu gostava muito, infelizmente, dele. O beijo dele, ele tinha pegada, ele tinha o molho de ser o cara que eu queria pegar há 2 anos, entendeu? O peso disso, o peso que isso aqui carrega, sabe? Ele é aquela pessoa que se a gente quisesse me pegar hoje em dia, eu aceitaria? Gente, talvez, eu não vou negar, porque ele, né, fazer o quê? Pessoas bonitas, elas têm minha atenção demais. Mas, talvez eu repensaria 2 vezes, né? Talvez. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que eu me estendi demais nessa questão, né? 25 minutos, olha só. Mas, gente, eu me arrependo muito. Eu furei o olho da minha amiga, seria isso, né? Acho que é isso mesmo, eu furei meu olho. Eu furei o olho dela. Tudo bem que eu fiquei com ele primeiro, mas, tipo, ela tava namorando com ele. Só que, sinceramente, esse tipo de namoro a gente não me cola, não me vem muito. Porque eu já fui a pessoa que namorou por, tipo, 3 meses, assim, e sei lá, não, eu acho que foi rápido demais. O último relacionamento sério que eu tive durou 6 meses, tá? Foi recorde. Ainda acho pouco também, mas fazer o quê? Principalmente hoje em dia que eu vejo que, tipo assim, tem uns amigos meus que namoraram por 2, 3 anos, sabe? E eu fico, o caralho. E eu fico, como que eu não cheguei nesse patamar? Como que eu não cheguei a ter mais de 1 ano de relacionamento sério? Tipo, esse ano em si eu não tô pensando nisso. Esse ano em si eu não tô pensando em relacionamento sério, não vou estar querendo, mas eu pensei comigo mesmo, tipo, cara, como que eu não consegui passar 1 ano de relacionamento com alguém? E vou te dizer, tá? Quase todos fui eu que terminei. Então, assim, eu acho como se fosse uma insegurança minha, ou enfim, não sei o que é, que eu não me sinto mais bem, eu não me sinto mais bem em um relacionamento, não mais de adicionar. Ai, não sei como se expressar. É, isso, eu não me sinto mais de adicionar, e sim de diminuir, sabe? Eu não me sinto mais bem em um relacionamento depois de uns 3 meses, sabe? Como se fosse um alerta vermelho do meu corpo, que fica tipo, cara, não, chega, tá bom, tu vai começar a entrar em outra fase. Eu acho que isso é uma coisa que talvez eu tenha que tratar. Mas hoje em dia eu não tenho mais isso, porque o último relacionamento, que não foi um relacionamento sério, mas foi um relacionamento. Ele durou, tipo, de 7 a 8 meses por aí, sabe? Mas é porque a gente também não tinha um compromisso sério, então não sei se foi por isso. Eu acho que é. Porque, tipo assim, eu tenho um contato que a gente, tipo, fica assim já uns 3, 4, 3 anos, eu acho. 3 anos.
Mas, tipo, não que eu tenha ficado com ele todas as vezes que eu namorei, né? Sempre quando eu namorava, ele sumia da minha vida. Eu apagava ele, porque na minha cabeça não passava mais ele, sabe? Passava a pessoa que eu tava no momento. Aí sempre quando eu terminava com essa pessoa, ele aparecia na minha vida. Aí eu chamava, a gente conversava, a gente saía e a gente ficava, sabe? Então, tipo, foi muito isso. Sempre quando eu tava solteiro, ele sempre aparecia. Tá aparecendo de novo, inclusive. Então, tipo, acho um arraso. E ele me viu crescer. Ok, isso ficou bem. Ele me viu mudar, né? Ele me viu mudando meus gostos, mudando meus estilos, mudando meus consumos, entendeu? Mudou bastante coisa, gente. Pois é. Mas assim, eu não me arrependo de ter ficado com tanto tempo assim. Porque ele é um cara legal, ele é um cara massa, ele é um cara interessante. E ele não arranja problema. Nossa, pensa num ficante educado, gente, jura, a gente não passa perrengue, não passa. Ele é super assim na reta, não faz coisa errada, não estressa. É um relacionamento super amoroso. Não, amoroso não, super querido, é um relacionamento querido, sabe? E então, enfim, como eu havia falando, eu ainda pretendo um dia, não esse ano eu acho, esse ano eu quero ficar mais na minha, mas na minha eu digo, tipo, de estar solteiro e aproveitar tudo. Eu quero um dia estar em relacionamento sério e eu ter a consciência de que, tipo, ok, terminei um ano com essa pessoa e eu consigo de boa mais um sem problema nenhum, entendeu? Tipo, que eu vou conseguir, meu Deus do céu, mas que eu consiga plenamente ficar com essa pessoa por mais de um ano e eu vou estar bem e feliz e amando aquela pessoa incondicionalmente. Esse é o meu maior desejo. Amar de verdade, no caso, eu acho, né? Não que eu já não tenha amado alguma vez na vida, provavelmente devo ter amado, mas vocês sabem que talvez eu, na minha cabeça, pode ser uma cabeça muito, muito errada, mas é um pensamento interessante sobre mim. Eu acho que as únicas pessoas que eu amei foram as que não me corresponderam. Olha que pesado. Na minha cabeça, se não todos, a grande maioria das pessoas que eu me relacionei, eu não amei de verdade. Isso é um fato, porque senão eu estaria com uma delas pelo menos até hoje. Mas eu sempre senti que, tipo, as pessoas que eu consegui ter um relacionamento de, né, tipo, mais de 1, 2 meses e tudo mais, eu não amei de verdade. Mas as pessoas que eu corri tanto atrás pra conseguir, eu ainda não consegui ficar, tipo, né, para ter um relacionamento, foram as pessoas que eu realmente amei, assim, que eu senti alguma coisa. Não sei se é porque eu senti demais enquanto eu não conseguia aquilo, ou se é porque eu senti só até aquele ponto. E se eu tivesse ficado com aquela pessoa, realmente conseguido um relacionamento com ela, o sentimento ia passando e ia terminar de novo em 3 meses. E eu ia achar que não amei de verdade. Sabe? Entra nesse paradoxo muito estranho de tipo, eu realmente amei ou não amei? Eu amo ou não amo? Eu sei amar ou não sei? Entendem? Então, tipo, é uma questão muito forte na minha cabeça, essa parada aí. Mas eu acho que por isso que eu falo, gente, não querer namorar tão cedo, não querer ficar buscando, porque muita gente, inclusive eu, hoje em dia eu já parei com isso, né? Mas, tipo, eu tinha muito sonho de ter o meu namoro adolescente, nossa, ter um namorado que me levasse para o cinema com nossos outros amigos e a gente ter rolezinhos e felicidades, sabe? Tipo, estudar junto, inclusive, só que isso realmente não. Eu percebi que isso não ia acontecer no terceiro ano já, então. Nossa, pior que foi bem tarde, né? Mas enfim, esse tipo de coisa. Eu fui parar só ano passado, assim, sabe? De idealizar, de querer um romance adolescente. Porque isso é só de filme, isso não acontece. Isso é literalmente Heartstopper. Heartstopper é uma ilusão da vida, sabe? Tipo, Heartstopper, ele quer te mostrar um mundo totalmente utópico, totalmente irreal, que não vai acontecer, justamente por conta. Né, não é por conta do preconceito das pessoas, é por conta dos viados mesmo. Os viados são uns desgraçados. Porque nem a gente se respeita, é bizarro. Então, tipo, é muito irreal esse mundo. Tanto é que hoje em dia pessoas, né, homossexuais, elas conhecem o amor de uma forma muito falsa, que é o aplicativo amarelo lá, todo mundo sabe o que eu tô falando. Então, assim, as pessoas, elas não imaginam que nós, o nosso primeiro contato com o amor que nos corresponde é através de um aplicativo, sabe? Tipo, não entra na minha cabeça que as pessoas não sabem, as pessoas héteros, né, que não têm contato com esse mundo, elas não sabem disso.
Então, por isso que nós sempre estamos nessa ânsia do sexual, né? Do nosso corpo perfeito, não sei o quê, porque a gente já começa a receber o amor, né? Através de coisas que não são, que o foco não é o amor. O foco não é aquilo. Mas essa é a primeira experiência que a gente acaba tendo. Porque foi a minha primeira experiência. A minha experiência com outros caras foi através desse aplicativo com 14 anos. Eu não acho isso nem um pouco normal. Eu acho isso completamente errado. Sabe? Ou naquela época, nossa, eu tava lá, ó. Se os pingos de chuva fossem picos de piroca. Entendeu? Eu tava lá assim. Mas hoje em dia eu olho pro passado e falo: não, gente, tem alguma coisa errada aí. Não tá certo isso. Sabe? Então, eu acho que tem que sim é, ser proibido, sabe? Algo assim. Eu acho que devia ter mais fiscalização no celular das crianças. Com certeza. Porque nós, viados, a gente corre muito perigo, gente. A gente corre muito perigo. Eu, como um viado que já fiz coisa errada, entendeu? Eu posso dizer, você também tá prestes a fazer essa coisa errada, se não já fez, ou se não tá pensando em fazer. Não faça, tá? Porque isso é perigoso. É na tua casa. Fica aí. Na tua. Quem que manda mensagem? Deixa eu ver. Ah, tá, meu amigo. Então, assim, não pense nisso, tá bom, meu bem? Fica longe, tá bom? Se for, marca um shopping, marca um rolê na praia, de dia, à tarde, não muita noite. Evita ir pra outras cidades que tu não conhece. Se for, vai com um amigo antes pra conhecer a cidade, depois tu sai com ele. Porque, gente, é tudo muito perigoso. Pessoas hoje em dia estão muito perigosas, de verdade. Não confie em todo mundo. Se essa pessoa tiver a tua idade, tá bom, dá pra dar uma credibilidade, porque tu meio que tira em base da tua vida como que tu, até onde tu pode ir, né? Só que a gente não sabe, dependendo da vida da pessoa, ela pode ir a muitos lugares, né? Mas, enfim, só desconfie das pessoas. Não seja 100% assim, levado ao momento. É isso aí. Não seja 100% levado ao momento, gente. Porque isso é perigoso. É muito perigoso. Não faça isso com você mesmo. Tenha mais senso de segurança. É isso aí. Nossa, eu fiz uma palestra inteira aqui sobre ser viado de forma mais politicamente correta, né? Mas, assim, é porque, assim, a minha infância foi, nesse quesito, foi muito merda. Eu não consegui ter nenhum contato de uma forma mais amorosa e romântica, sabe? Eu acho que eu tive dois só. Dois relacionamentos que foram, grande maioria, praticamente, inteiramente romântica. Quase nada sexual. E essas pessoas eram muito mais inocentes que eu. Eu consegui. Então, tipo, meio que elas não tinham. Eita. Ela não tinha entrado em contato com o mundo que eu entrei, o que era raro. Então eu sempre buscava fazer o que a pessoa, até onde a pessoa quer ir. Eu não queria elevar o nível a mais da pessoa, eu queria que ela aproveitasse até onde ela queria. E nesse relacionamento que eu tô falando, era tipo, o máximo da pessoa era ficar de conchinha comigo, com roupa ainda, e abraçadinho, no carinho. O máximo da pessoa era isso. Nenhuma mão boba, tá? Nenhuma. Eu achava isso uma fofura na época, eu adorava aquilo lá. Era tipo um amor tão genuíno, sabe? Que tipo, a pessoa não tá procurando o teu sexual. Ela tá ali porque ela gosta da sua presença, de você. Sabe? Eu admiro isso, gente, de verdade. Mas foi muito gostosinho ter essa pessoa, esse tipo de pessoa na minha vida, sabe? Que, ok, gente, fazer sexo é uma maravilha, fazer sexo é uma delícia, sim, é muito bom. Ter os atos carnais é foda elástico. Porém, não vou negar que eu adoro uma noite de cafuné, beijinhos e amorzinho mais de companhia. Eu gosto de tempo de qualidade também. Eu sou uma pessoa de toque físico? Sou bastante. Mas eu também sou uma pessoa muito de tempo de qualidade quando eu tô com uma pessoa que, tipo, eu gosto muito, sabe? Quando essa pessoa, ela é muito amorzinho, eu não consigo. Essa pessoa, eu tenho que ficar com ela o tempo todo. Porque pra mim, ela é incrível pra mim e eu sei que ela também me acha incrível pra ela, sabe? Então, esse carinho mútuo acaba vindo disso. Desse achismo certeiro de que eu sei que a pessoa também gosta de mim nesse tanto. Aí meio que eu me permito abusar, sabe? Tipo, não abusar de forma negativa, mas eu aproveito que, porra, a gente tem essa conexão massa, então eu vou me jogar. Nós vamos ter essa conexão boa porque nós confiamos um no outro sobre cada coisa, né? Enfim, acho que eu falei demais. Provavelmente esse episódio vai ter um pouco mais do que 14 minutos, talvez uns 25,
talvez tirando todas as partes ruins, que eu acho que não teve tantas não, mas enfim. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo. Tchau! Ah, é negócio que eu esqueço. Não faz. Ai, meu Deus do céu. Ai, o demônio. Eu vou testar isso aqui depois, em outro momento. Mas... Meu Deus! Nossa, semana que vai ter que deixar assim. Jesus Cristo. Nossa, enfim. É isso. Um beijo. Tchau. Ai, meu dedo. Fui.